Eu acho que uma política de segurança tem que começar, na nossa situação, por reduzir o tiroteio, controlar o tiroteio. Nas missões de paz da ONU, eu participei, existe uma expressão inicial, quando você tem uma situação de caos como a nossa, a primeira iniciativa se chama impor a paz. Rubem César, pré-candidato ao governo do estado do Rio de Janeiro, é o nosso entrevistado de hoje. Antropólogo e filósofo, Rubem César nasceu e cresceu em Niterói. Na juventude, foi filiado ao Partido Comunista Brasileiro. Viveu na clandestinidade, foi exilado político. Para ajudar a combater a violência, fundou, em 1993, a ONG Viva Rio, que hoje é organização social voltada para a formulação e gestão de políticas públicas. Rubem César é pré-candidato do PPS, Partido Popular Socialista, ao governo do estado do Rio. E a entrevista com ele você assiste agora. Rubem César, bom dia. Bom dia. Obrigada por nos receber. Eu que agradeço muito. Ô, Rubem, a minha pergunta para você, primeiro, é meio óbvia. Por que você quer ser governador do Rio de Janeiro, um estado falido, com alto índice de desemprego, com caos instalado na segurança pública? Nós vivemos uma verdadeira guerra e esses são somente alguns ou os piores problemas que o próximo governador do estado vai ter que enfrentar. Olha, a bem dizer, justamente por isso, sabia? Eu nunca pensei em ser político, sempre trabalhei em assuntos sociais, de segurança, de desigualdade, vários tipos de atividade fortes que tive na vida, no Brasil, no exterior, não é? Mas chegou uma situação que parece impossível, tipo assim, não dá mais para ficar de fora, entendeu? E algumas pessoas, a quem eu respeito, vieram a mim e disseram, você tem que entrar. Então eu estou entrando porque não vi alternativa. Pois é, eu vi uma entrevista, não foi uma entrevista, um debate, acho que na Ordem dos Advogados do Brasil, do Rio de Janeiro, em que você dizia que foi demitido do Viva Rio para entrar nessa loucura, nessa aventura, que seria a candidatura ao governo do Rio de Janeiro. Que credenciais você tem, que experiência você tem que acredita que pode trazer essa nau à deriva para o rumo certo? Então, eu não tenho, vou dizer, né? Não tenho rabo preso nessa história. Não tenho história de vínculo com qualquer uma das estruturas partidárias que estavam governando o Rio nessas últimas décadas, né? Foram décadas que levaram a uma situação, como você disse, desastrosa. Eu não tenho essa relação, eu sou de fora. Eu acho que uma condição é essa, vir de fora com um espírito novo. Eu acho que eu tenho isso, né? Minha credencial é uma vida inteira de trabalho em situações radicais, difíceis, entendeu? Muito trabalho em áreas conflagradas, no Rio de Janeiro, fora do Rio, em situações como o Haiti, mais recentemente junto a refugiados da Síria. Então eu tenho uma experiência de lidar com crise, entendeu? E acredito que sou capaz de enfrentar essa situação. Duas coisas-chave são essa insegurança geral, não é? E dois, essa corrupção inaudita em que caímos. Eu acho que são dois elementos fortes da minha pessoa, entendeu? Da minha experiência. E qual será a principal agenda da sua candidatura ao governo do Rio? Então, a primeira delas é a questão da segurança. Eu acho que sem segurança você não consegue desenvolvimento, você não consegue nem credibilidade, porque é um ambiente de incerteza radical, profunda. As pessoas começam a ter medo de sair à noite. É uma coisa de doido, gente querendo ir embora do país, gente querendo ir embora do Rio. Bares fechando, e prédios inteiros vazios. Aquela experiência que tivemos, fantástica, né, da Copa e da Olimpíada, e muito se construiu, muito do que se construiu está vazio. As pessoas estão querendo alugar de graça. Para pagar o condomínio. Para cobrir o custo ali do condomínio. É uma coisa assim muito grave que a gente está vivendo. Foi um desperdício de uma oportunidade. Eu acho que a palavra desperdício é chave, porque desperdiçamos o momento de
bonança com o petróleo, né? Desperdiçamos 2 grandes eventos do mundo, e outros países aproveitaram, foram para frente com aquilo. Nós desperdiçamos isso. Desperdiçamos, eu acho que nossos quadros do serviço público. Hoje em dia, o povo que trabalha em governo sente vergonha de trabalhar em governo, menino. Uma coisa tremenda, os melhores quadros que se formaram, né? Uma situação de humilhação. Então, eu acho que são 2 palavras chaves. Uma é a negativa, é desperdício. Outra é uma palavra que eu quero botar bem em frente assim, da minha campanha, que é respeito. Entendeu? Respeito. Respeito pelas comunidades, pela gente pobre, pelo funcionário, pela polícia, e da polícia com a população. A palavra respeito, para mim, recobre assim, o que a gente pode esperar de melhor para se recuperar. Quer dizer que o eventual governo seu vai ter como política, assim, maior o respeito ao cidadão. Isso. Respeito às pessoas. As pessoas. E as instituições. A gente vive um momento assim que é de descrédito total. E também descrédito até em relação à iniciativa privada. As pessoas há um ambiente de desconfiança mútua, não é? E, sobretudo, em relação ao governo, em relação à política, por falta de respeito. Claramente, um deboche, não é? No poder. Acho que a gente viveu isso. Deboche. Então, acho que são palavras assim, fortes. Tem que prestar atenção nas pessoas, ouvir, não é? E com respeito ao que elas dizem, entendeu? Aí, no diálogo. Agora, não é um diálogo assim, ingênuo, frágil, fraco. Você tem que, numa situação como essa, tem que dialogar com força. Na minha experiência no exterior... Firmeza, né? Eu acho que firmeza... Firmeza e força, sabe? Porque você está lidando com uma guerra. Isso. Então, isso não é uma coisa, entendeu? Olha, fraca. Você criou em 1993 o Viva Rio? Foi. Eu e muita gente. Não fiz nada nunca sozinho. Mas foi para combater a violência. Foi resposta à violência. Né? Foi mas é uma reação à violência. Isso. E hoje, que você se candidata, né, um pré-candidato ao governo do Estado, a gente vive, eu acho que uma situação muito pior pior do que naquele período. Do que aquele momento. Né? Para mim é uma continuidade. É inaceitável o que a gente está vivendo. É uma coisa que não dá. Você vê hoje assim, incursões nas comunidades densamente povoadas de helicóptero atirando. Né? Efetividade zero. Resultado zero. Tem resultado zero. Algumas mortes, né? Mais algumas mortes. Criança morrendo baleada dentro da escola, a caminho da escola, de uniforme. A gente fica até arrepiado quando fala disso. Isso não tem menor sentido, porque eu acho que uma política de segurança tem que começar, na nossa situação, por reduzir o tiroteio, controlar o tiroteio. Nas missões de paz da ONU, eu participei. Existe uma expressão inicial, quando você tem uma situação de caos como a nossa, a primeira iniciativa se chama impor a paz. Entendeu? Por isso eu falei de força. Situação de confrontos permanentes, perdidos, anárquicos, precisa chegar com muita força. Então é o quê? Muita inteligência para saber onde chegar e para que chegar, muita força para chegar de um modo que inibe a resistência, porque você chegou forte, né? E terceiro, pouco tiro. Se você inibe a resistência, você tem pouco tiro. Se tem pouco tiro, pouca vítima inocente. No Haiti, era 0 bala perdida. 14 anos de presença militar em situações muito tensas, de resistência forte. Você não ouvia falar de bala perdida. Isso é uma noção brasileira, uma noção do Rio de Janeiro. Uma coisa absurda, porque é a ação armada sem controle, sem objetivo claro, né? Anárquica. Você vê algum ponto em comum entre o que acontecia no início no Haiti, quando o Viva Rio foi para lá, e hoje o Rio de Janeiro? Eu acho que sim, claro que é tudo igual e tudo diferente, as coisas são diferentes, né? Sobretudo lá, a bandidagem é pobre, entendeu? Aqui ela tem uma grana que vem do comércio de drogas, né? Então, e tem, portanto, mais poder, armas mais... Hoje é mais do que o comércio de drogas, né? Pois é. De carga. São os ilícitos, né? É um domínio sobre vários mercados
E ainda tem a milícia no resto do estado, porque aqui no Rio de Janeiro, na cidade, é mais o tráfico, mas saindo para a Zona Oeste e para o interior do estado é milícia. Eu diria que numa fase inicial, a gente teria que estar visando dois grandes objetivos. Um é controlar os confrontos entre facções, ou entre facções e milícia, porque é uma guerra constante, que não termina. Cai aqui, levanta ali, recomeça, recomeça. E você não tem saída, você não vê horizonte, não vê sentido nessa guerra. É uma guerra sem rumo, uma guerra autodestrutiva. Então, é preciso interromper, inibir ao máximo o confronto entre facções. Esse é um primeiro ponto, né? E segundo ponto, inibir a expansão, porque eles continuam se espalhando. É como uma metástase. Você vê, né, as milícias e o tráfico se expandindo em direção ao sul do Rio de Janeiro. Se elas continuam se espalhando, você tem um domínio geral no estado. Já se espalharam ao sul, vai até Angra dos Reis, está demais. Tá? E aí afeta o turismo, né? Toda uma região que é uma região brilhante em termos de oportunidades do turismo do estado do Rio de Janeiro está ameaçada por esta mesma guerra, não é? E o mesmo ao norte. Se você vai até Macaé, também já chegou lá, não é? Então é preciso estancar isso, essa expansão dessas forças e controlar o confronto entre elas, que é a disputa entre elas. Então é preciso impor a paz. Isso é o que na linguagem da ONU, entendeu? Para você começar a trabalhar outras fases, que é fazer a paz. E aí reconquistar os territórios e tudo mais. Mas isso é uma batalha grande, isso é uma guerra de longo prazo. É bom que se saiba, que se diga. Não é coisa para meses, não, é coisa para anos. Olha, o Rio de Janeiro está há 4 meses sob intervenção federal, que eu fui super a favor da intervenção, como muita gente, mas os índices não melhoraram, os índices de violência. O que está dando errado? Eu diria duas coisas. Uma, que houve uma expectativa de que, de repente, com o começo dessa história, entendeu? Mudasse tudo, caísse o nível de violência, etc. De fato, entre o anúncio da intervenção e o começo das operações, toda a fase de organização da intervenção, foram 2 meses. De fato, a primeira ação coordenada da intervenção foi em 12 de abril. Então, você está falando, a essa altura, estamos em junho, praticamente 2 meses. Tá? Segundo, ao lado de ações que são coordenadas pela intervenção, você tem aquela dinâmica que a gente herdou do passado, que continua a ter confrontos sem nenhum controle, sem nenhum sentido, sem nenhuma estratégia. Entendeu? Então, como essa ação na Maré. Como essa na Maré. Quem é responsável? Eu acho que quem estava à frente era a Polícia Civil, não é? E agora, eu acho que acaba caindo, sim, na responsabilidade dos interventores, porque eles agora estão no comando geral. O problema é que é um comando que não controla ainda o dia a dia das ocorrências no estado inteiro, sobretudo no Grande Rio. Não controla, porque há muita ação autônoma, seja das polícias, seja da bandidagem. Então, eu acho que até ele conseguir impor a paz, isso leva tempo. No Haiti foram 13 anos. 13 anos para a coisa se estabilizar. Então, a gente está falando de anos. Estado de falência do Rio de Janeiro, mais 13 anos na violência do jeito a gente não aguenta. A gente não aguenta. Pois é, por isso é que eu digo que mas é preciso, além da gente, para a gente moderar a nossa expectativa e ser mais realista, porque sem realismo a gente fica que nem criança no meio da confusão, entendeu? Todos, a sociedade inteira impotente diante dessa confusão. Então, eu acho que é preciso a gente ter mais informação, mais comunicação, mais estratégia que a gente compreenda. Precisa ter um rumo. Quando você vê um rumo, você vê um horizonte, você sabe por onde ir. Atualmente, eu acho que um dos mais problemas com a intervenção é que ela não se comunica, realmente. Ela se comunica muito pouco. E nem você, que é jornalista, nem eu, que sou uma pessoa que procuro ser bem informada nessa área, sabe direito qual o sentido, por exemplo, da ação na Maré. Porque, ao que tudo indica, não tem sentido nenhum. Né? Pura perda, pura desmoralização
do governo e da própria intervenção. Da própria Porque intervenção. essas pessoas continuam a mesma coisa, assim não dá. Eu concordo com você. Você conversou sobre isso com o ministro extraordinário da Segurança Pública, Raul Jungmann, que é do seu partido, PPS? Então, o Jungmann, ele está na coordenação geral do assunto no Brasil inteiro. Ainda está também montando a sua estrutura. É impressionante, são 30 anos já, ao menos, no Rio de Janeiro, dessa guerra. Começou nos anos 80. Só agora que você assiste medidas mais fortes que pretendem, né, enfrentar a situação. Porque vinha sempre a história, vamos combater. É assim, você tem combate todo dia. Em qualquer lugar do Grande Rio, você todo dia tem vários combates, várias batalhas. A polícia, o Estado e agora o Exército vencem todas as batalhas. Todas as batalhas. E perdem a guerra. Não conseguem dar rumo às batalhas. Uma vez eleito, qual vai ser a sua primeira atitude em relação à política de segurança pública do Estado? Antes de ser eleito, uma vez eleito, ainda antes de assumir, não é? A primeira medida é renegociar a relação entre Forças Armadas e Forças Estaduais. Eu sou favorável a somar essas duas coisas. Tem que ser integrado. A intervenção termina, naturalmente. Termina em dezembro. Isso, mas você precisa de uma nova forma de integração entre Forças Armadas e Forças Policiais. Elas precisam continuar trabalhando juntas e por muito tempo. Essa é a minha tese, entendeu? Por quê? Soma força, não é? E elas têm competências diferentes, capacidades diferentes. As Forças Armadas têm uma tremenda de uma logística, não é? Tem inteligência que engloba não só assuntos locais, mas assuntos nacionais e internacionais. Então tem inteligência, tem logística, tem pessoal, tem recursos, macro, grandes, não é? E a polícia é especialista na rua, na viela, no beco, entendeu? É o micro, o pequeno. Porque não haverá então, tem que juntar mais os dois recursos para investir na segurança pública. Vai ter que contar com o que tem. Não, vê só, isso aí a gente tem que buscar mais, sim, eu acho que tem. E há várias formas de buscar mais recursos, tanto pela presença federal, que continua, em outros termos, acho que o governo federal tem que assumir sua responsabilidade na questão da segurança. A gente é herdeiro, lá da Constituição de 88, de uma estrutura federativa em que diz as Forças Armadas cuidam da nação. Então vão defender o Brasil contra eventuais ameaças externas, questão de defesa nacional. E as polícias cuidam da segurança pública. O problema é que hoje misturou as duas coisas. A ameaça à defesa, a ameaça à nação vem de dentro. É de uma guerra que é interna, não é? E é uma guerra diferente, não é uma guerra tradicional, daquelas que você tem dois grandes exércitos se combatendo por uma política. É uma guerra, inclusive, que o lado que está trazendo toda essa confusão é pouco organizado, se diz crime organizado, mas não é uma estrutura de organização. É o pessoal de sandália de dedo correndo pelas comunidades, mas muito penetrante no território, muito própria da comunidade. Então é uma batalha, uma guerra desigual. O pessoal técnico chama de assimétrica. É uma guerra irregular, é uma guerra em que de um lado você tem um Estado, só que um Estado frágil, não é? Que não segura a situação, e de outro tem grupos que no território se movimentam armados, com muita agilidade, e que morrem e renascem. Lembra o Vietnã, né? Lembra o Vietnã. Há primeiros estudos... Eu conversei já muito isso com meus filhos. Olha, diferente, foi justamente na ocasião da intervenção, né? Quando se anunciou, porque foi assim, anunciada a intervenção. Só olha, agora aqui no Rio de Janeiro é uma guerra de guerrilha, como no Vietnã. Exatamente. Os primeiros estudos sobre esse tipo de guerra vêm do Vietnã, da experiência do Vietnã. Os americanos não acreditavam como é que eles estão perdendo uma guerra, entendeu? Contra aquele pessoal baixinho, mas são mais fortes do mundo, jogava a bomba, derrubava a ponte, né? Quebrava a ponte. No dia seguinte, 2, 3 dias depois, a ponte estava refeita, era de bambu, entendeu? Então, aquela coisa... Procurava o pessoal, cadê? Não está, buraco no chão, se escondia. Então, essa guerra assimétrica, desigual, que é uma guerra também social, não é? E muita mídia, muita opinião, muita informação
o tempo todo sobre a guerra. Aqui agora mais ainda. Mas isso ficou... aí é o rumo que o mundo tomou e exatamente. É isso a gente é a guerra pode, no tempo da informação. Exatamente. Entendeu? A gente vai... São e também, outros por tempos. outro lado, tem a informação do aplicativo, fogo cruzado. Aí você, isso é o mundo que a gente vive hoje. Agora, que é fundamental, ele modifica a natureza do confronto e modifica a natureza das ações possíveis, porque está todo mundo olhando o tempo todo. Quando a batalha era distante, a gente não sabia as barbaridades que esses batalhões faziam. Agora está todo mundo de olho. A imprensa, com frequência, chega antes da polícia, entendeu? Antes da... Então, é um controle externo permanente que repercute e forma opinião. E a opinião hoje, no Rio de Janeiro, é uma opinião de descrédito do Estado e de desconfiança em relação até ao governo federal, né, e às Forças Armadas. Então, a questão da credibilidade, da confiança é fundamental, é um elemento da guerra. Para a gente terminar esse bloco de violência, você é a favor da legalização da maconha, da descriminalização das drogas? Como é que você se posiciona nesse caso? Então, eu acho que essa questão das drogas é super importante. O que o povo sofre em relação à droga é uma coisa tremenda. Você imagina as famílias que tem alguém que é dependente, né, e que hoje em dia, a rigor, não tem para onde levar. É muito difícil. Eu acho que cada família do nosso estado, cada família, conhece ou tem alguém na família que tem esse problema. E que é impressionante. Até hoje você não tem uma rede de suporte, de apoio a essas famílias. Então você tem uma situação que você se sente culpado e com medo e achando que está, de fato, servindo à violência, vinculado de alguma maneira pela dependência. Então eu acho que é preciso separar essas coisas, separar a dependência e deixá-la na mão, não da polícia, mas os dependentes têm que estar na mão da igreja. Acho que quem mais atua nesse cuidado são as igrejas católicas, evangélicas, mesmo kardecistas, que têm um cuidado assim humano com essas pessoas, né? Então, quando você... E também, evidentemente, a saúde pública, mas a saúde pública é muito frágil nesse setor. São os CAPs, que são instituições importantes, são centros de atenção básica, né, de saúde e psicossocial, mas são poucos. Então, você, se mora distante, a maioria mora distante, aonde você tem algum socorro é nas igrejas. Então, eu acho que ao invés de ser uma questão de polícia e de prisão, a dependência às drogas é uma questão que deve ser cuidada pela sociedade, pela família, pela igreja, pela saúde. Entendeu? Saúde. O Viva Rio tem hoje uma organização social com atuação forte na saúde do Rio de Janeiro, na saúde da família, nas UPAs. Qual o diagnóstico que você faz da situação da saúde no Estado e o que um eventual governo seu faria para melhorar a situação? Do Viva Rio, eu saí do Viva Rio para poder ser candidato, então hoje eu não posso falar pelo Viva Rio, mas a experiência do Viva Rio mostrou o seguinte: fundamental, saúde básica, atenção básica de saúde da família, como a gente chama, entendeu? Aquela que tem, inclusive, um aspecto assim de chegar na casa do morador, entendeu? Correr a sociedade inteira com cuidado, com acompanhamento. Saúde da família é fundamental. Essa base, eu acho que é frágil ainda no Estado. Na cidade do Rio de Janeiro ela cresceu muito, mas no restante do Estado é frágil, a saúde da família precisa crescer. Não é? Isso é, sobretudo, obrigação dos municípios. Não é? Depois tem as UPAs, né, que são as emergências. As UPAs pegaram, as pessoas conhecem. Eu acho que o governo do Estado tem que investir muito nas UPAs, recuperar as UPAs, que estão espalhadas pelo Estado, investir em UPAs e aí, inclusive, apoiar os municípios no suporte às UPAs, porque há muita UPA municipal que está sem recurso, entendeu? Então, UPA, para mim, é uma prioridade de um governo do Estado. E depois, entre a assistência básica e a UPA, você tem aquelas especialidades. Seu problema é de óleo, seu problema é de ossos, seu problema é mental, seu problema é cardíaco. Você tem toda uma variedade de especialidades de saúde que não são oferecidas nem na assistência básica, nem na UPA. A começar dos exames. E para você chegar
nesses exames, você tem que ir a hospitais que tem uma fila monstruosa e que não aguentam a demanda. Então, eu acho que a gente precisa incorporar no programa de saúde pública a participação do setor privado, das clínicas privadas, populares, que se multiplicaram nos últimos tempos, justamente por isso que falta assistência especializada, e trazê-las para dentro de um programa. Eu pretendo, inclusive, chamar as clínicas populares para um grande encontro, ainda antes da eleição, para ouvi-las sobre como é que a gente pode promover essa integração maior entre setor público e privado. Eu acho que, em geral, em todos os domínios, é preciso que público e privado se somem, entendeu? Ao invés de rompendo essa desconfiança e essa insatisfação que existe entre os dois. Rubem César, o Rio de Janeiro tem a maior parcela de população de idosos do Brasil, chega a quase 20%. O que você acha que pode ser feito e o que você faria para melhorar a saúde e a vida das pessoas, né, que têm mais de 60 anos e que sofrem com acessibilidade, com transporte público e com a saúde mesmo? Olha, primeiro que eu também sou idoso, entendeu? Então eu conheço bem. A primeira ideia é que hoje em dia falar de idoso já não é suficiente. A gente, com 60 anos, francamente, eu acho que o pessoal está jovem. Está jovem. Ainda pode render muito à vida pública, à sociedade, se divertir, ter uma vida de longo horizonte, entendeu? Então tem uma fase aí de... Era tudo que a gente queria, mas há vários impedimentos, né? Então, claro, mas o que eu digo é que você tem várias situações, né, dentro dessa idade, né, que a gente chama melhor idade. Tem várias situações já em faixas etárias, né? Ontem eu estive com um amigo que completou 80. E eu digo, e aí, cara, como é que está sendo 80? Ele diz, mesma coisa, continua igual, trabalhando, hoje cedo saiu de casa. Mas agora, a saúde cada um... não é a mesma, a gente tem que ter, a não gente é tem a problema, mesma. claro, tem. Mas é diferente, entre 60, 70, então, 80 e 90. Hoje a gente tinha que ter programa para cada uma dessas faixas etárias. O novo idoso tem 80 anos, hoje tem 2 filas separadas para entrar no avião, né, dos idosos a partir de 80 anos. Então eu acho que é preciso sim olhar com mais carinho, mais cuidado essas variações, essas faixas etárias, e para cada uma delas aí você tem uma política especial, entendeu? De apoio, de auxílio, em todas as fases. Eu acho que na saúde, sobretudo, não é? No sentido que a saúde é que vai prolongando o tempo de vida, mas também na oportunidade de ocupação interessante, útil, nada a ver com a aposentadoria. Estou falando de iniciativa, de empreendimento, de lazer, de trabalho, de alegria, não é? De recompondo a família. Eu acho que é preciso ter uma política que a gente nem sonha ainda em relação a isso no Brasil. Eu acho que ele tem que aprender com a Europa, que já faz essa experiência há algum tempo, né? Onde a população de mais de 60 tem muito mais oportunidade do que aqui, entendeu? Eu acho que a gente tem que pensar nessa grande parte dessa população como uma população ativa, e viver com ela e desenvolver com ela, ter oportunidade para exercer a sua atividade, a sua vitalidade, seu desejo de viver, sua alegria, sua experiência, sua sabedoria, suas relações familiares, não é? Valorizar a experiência, tudo. Acho que se tiver esse movimento, valorizar a experiência. Valorizar, não parar com essa história, coitadinho, já está com 80. Coitadinho, coisa nenhuma, está cheio de vida ainda, entendeu? Eu tenho uma geriatra que a minha médica, entendeu? De clínica geral. Acho que essa geriatria precisa ser expandida muito. A geriatria podia entrar na saúde, forte na saúde da família. Precisa. Do mesmo modo que a gente tem uma expansão da pediatria, hoje faltam pediatras, a demanda é muito grande, é preciso a gente crescer com a geriatria. A geriatria ser uma disciplina privilegiada, e cada vez mais entendeu? Em todos os níveis, sobretudo no nível da assistência básica, genérica, né, generalista, que acompanha a pessoa por todo o caminho da vida, né? Até chegar à morte. A morte é importante, entendeu? A gente precisa saber morrer. É difícil isso. Mas a geriatria, inclusive,
ajuda a bem morrer. A gente precisa saber morrer, entendeu? E a gente se esconde disso. E eu acho que é preciso... É importante também. É muito. Eu acho que quem sabe lidar com isso de novo são as religiões, as igrejas, etc. Mas eu acho que a saúde pública precisa também se aproximar mais daqueles que estão idosos, mas ainda cheios de vida, para potencializar esse momento e acompanhar até o final. Rubens César, o desemprego cresceu 180% no Estado nos últimos 3 anos. E pega mais o povo pobre. Quanto mais você sobe na educação, nível educacional, menos desemprego tem, mais oportunidade de trabalho tem, embora que seja trabalho desvalorizado. Mas aí, no Estado falido, como criar empregos exatamente para essa camada da população? Primeiro, quem está criando trabalho e renda é o próprio povo. É preciso reconhecer isso. Onde tem mais iniciativa, empreendimento, capacidade de se virar, a viração, entendeu? É popular. Nosso povo é criativo, é empreendedor. Então, eu acho que é preciso, além do emprego, que depende de uma fase de desenvolvimento que a gente... Acho que está melhorando. O horizonte é melhor do que o passado. Se olha o retrovisor, acho que é pior do que o que vem por aí. Vem certos investimentos fortes que vêm, acho que facilitar um pouco na questão do emprego, mas ainda muito pouco. Eu acho que a pergunta é como apoiar o empreendimento das pessoas, a capacidade que as famílias, as mulheres, os homens, os jovens têm de criar recursos, de criar atividade, é toda a coisa da indústria criativa. É trabalho, não é emprego mais, né? Porque o mundo mudou. Geração de renda e trabalho e empreendimento. E na educação? Reprovação, distorção de idade e evasão escolar são os piores problemas do ensino médio no Rio de Janeiro, o ensino médio que é atribuição do Estado, não é? Enquanto isso, a gente sabe que os gastos com a educação foram cortados à metade nos últimos 10 anos, que não deveriam nem ser considerados gastos e sim investimento. Não é? O que poderia ser feito para melhorar essa situação? Hoje eu acho que eu veria 2 prioridades. Né? Recuperar a qualidade do ensino médio e expandir, porque o ensino médio precisa se ajustar ao mundo moderno também. Existe agora uma oportunidade de reforma curricular com a abertura de caminhos de ensino médio que leve também ao ensino técnico e ao mercado, a relação com o mercado, ficar mais perto da atividade que gera renda, a educação mais integrada com a economia, com a sociedade. Então, acho que isso é uma coisa importante, impulsionar o ensino médio, recuperar o ensino médio. E tem uma outra atividade que eu acho que o Estado tem que priorizar, que é a educação da galera que ficou fora, que saiu da escola. Em geral, saem aos 15 anos, 16. É um índice de evasão escolar altíssimo. Enorme. E que começa dentro da escola, com a turma que fica atrasada, chamado defasagem, né, série e idade. A pessoa vai ficando atrasada, vai ficando reprovada, vai diferenciando em idade, vai perdendo a alegria dali, de repente sai fora. Então, reduzir drasticamente a evasão escolar. Isso é trabalhando com suporte, eu acho, interno nas escolas para aquele pessoal que está justamente com a defasagem. Tem programa especial para quem já passou da idade da sua série normal. Então, um programa para defasagem e um programa para quem saiu fora. Porque são esses que vão formar a base, né, do desencanto, do desespero e, de repente, até da formação da revolta armada. Então, eu acho que o criadouro, né, dos soldados do crime, né, que não param de ser criados, né, se formando, esse criadouro está na falência da educação. Com certeza. Aqueles que hoje nem estudam, nem trabalham, nem procuram emprego. É o nem. Não é? Então, temos que ter um programa forte para essa galera aí, para essa juventude. Porque mesmo sabendo que vão morrer cedo, não é? Eles e por isso que são, por esse caminho. É por isso que, afinal, não são todos. Hoje, os nem no estado do Rio chegam a coisa de... Entre 19 e 24 anos, chega a 500 mil jovens. 500 mil jovens nessa situação no estado do Rio. Agora, não são... É uma pequena parcela que realmente resolve se tornar, né, um soldado do crime. Por quê?
porque é exatamente isso que você falou, é a morte. É um jogo com a morte. Eu troco meu poderzinho vagabundo, entendeu? Pela morte. Eu sei que eu vou morrer, mas eu vou ter um fuzil, né? E um pouco de poder, um pouco de prestígio na minha comunidade durante alguns anos. Né? É educação, 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 até para mudar essa mentalidade, né? Para trazer para a realidade. Para reduzir, eu acho que o desafio da guerra é separar os soldados do crime da comunidade. Hoje em dia eles estão muito integrados, estão muito juntos, então por isso é impossível acabar com essa guerra, porque eles estão sempre se criando, separar, e para separar a educação. Rubem César, para a gente terminar, o que em sua formação fez de você o homem que é hoje? Então, eu sou o que sou desde criança, entendeu? Eu nasci na igreja então, evangélica, a minha formação de base foi ali. E eu tinha 13 anos, apareceu um missionário lá na minha igreja e chamou, quem quer ir para a missão, viver entre os índios? Eu, garoto, levantei a mão. Minha mãe chorava, meu filho vai viver com os índios. Coisa nenhuma, continuei. Os índios? Era a história que o missionário chamava, aquele apelo, né? Então eu tenho esse apelo missionário desde criança, né? Mas fui aprendendo aos poucos também a ser gestor, quer dizer, ser um diretor de uma organização. Viva Rio emprega coisa de 10 mil funcionários, né? Todos trabalhando, quase todos trabalhando em favela, em periferias, em áreas difíceis, tanto no Brasil quanto no exterior. Então, essa experiência que eu formei vem lá de trás, e eu cresci como todo mundo cresce, entendeu? Eu acho que eu melhorei com a idade. Rubem César Fernandes, muito obrigada pela entrevista. Obrigado a você pela entrevista. Sucesso para você. Para você também. Então, se você gostou da entrevista, dê o seu like, compartilhe com seus amigos, é importante para a gente. Inscreva-se no canal se ainda não o fez, é muito fácil, é só clicar no inscreva-se aqui embaixo, ative o sininho para receber as notificações. Eu volto semana que vem, um grande abraço e até lá.